Nós vamos continuar nosso estudo em João 17. Já lemos aqui alguns versículos. Nós paramos no versículo 17. Vai caminhando aí até chegar no 17. Vamos ler de 17, João 17, 17 até o 26. Vamos ler juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles e eu neles esteja. Nós vamos recapitular a partir do início do capítulo. Não vamos fazer demoradamente, mas vamos fazer de uma forma mais completa possível aqui, porque a gente muitas vezes precisa dessa repetição para a memorização. Então nós falamos que o capítulo 16 traz uma pregação e o capítulo 17 traz uma oração. No capítulo 16, um completo sermão pregado por Jesus. Capítulo 17, podemos dizer aí a melhor de todas as orações. Nesta oração, Jesus demonstra comunhão com o Pai. Nesta oração, ele não ora apenas por si, mas ele ora por nós, intercedendo e por pontos importantes a respeito das nossas vidas. A oração de Jesus também é um modelo de oração na qual nós podemos também orar. E nós temos aprendido um pouquinho a respeito do que Jesus falou por nós. Eu creio que essa é uma palavra de grande conforto para nós, saber que Jesus assim orou por nós e ainda intercede por nós. Então nós vimos aqui do capítulo 17, dos versos de 1 a 8. Primeiro, a descrição do ofício e dignidade
de Jesus. Você tirou daqui, Nádia. A descrição do ofício e dignidade de Jesus. Somos informados que o Pai deu a Jesus autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna. Se nós lemos aqui no verso 2, Jesus está falando: conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Nós falamos que Jesus está falando em terceira pessoa, ou seja, o Pai deu autoridade a Jesus para que Ele conceda a vida eterna. Então a nossa salvação vem de Jesus. Jesus é o nosso Salvador. E nós podemos assim entender que nós somos em Jesus salvos se nós temos esta vida eterna. Aqui diz que a vida eterna está em Deus e Jesus. Deus e Jesus. Então falamos a respeito de que a salvação, ela é algo que vem de nós cremos em Jesus, também cremos em Deus, Deus Pai e Deus Filho, por meio do Espírito Santo. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, nesta oração, Jesus parece que ele está, ele está pedindo para que ele possa retornar à glória. Aqui é um fator interessante. Jesus perdeu a sua glória? Não, ele se desfez, ele abdicou da sua glória. Ele se esvaziou daquilo que ele tinha como Deus, e assim ele está dizendo: agora eu vou voltar, para junto do Pai. E há uma frase aqui que é interessante quando ele diz, antes que houvesse mundo, ou seja, que eu já tive, essa glória que eu já tive, eu vou voltar a ter essa mesma glória que eu já tive antes que houvesse mundo. Dentro ainda desses versículos de 1 a 8, temos aqui um ponto 2, que fala a respeito do cuidado de Jesus com os seus discípulos. Eles têm guardado a tua palavra. Lembra que nós temos, como Jesus fala de nós, pecadores, que no caso ele está falando dos seus discípulos, mas de forma positiva. Aqueles discípulos que iriam negá-lo, mesmo assim ele fala, eles têm guardado a palavra. Então podemos considerar maravilhosas essas palavras quando pensamos sobre o caráter dos homens aos quais se aplicavam, ou seja, tem guardado a palavra. Nós somos pecadores e quando ouvimos isso, a nossa fé é fortalecida, porque mesmo frágil, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Nós devemos assim nos animar. Deus conhece a nossa limitação e nem por isso nos rejeita. A segunda parte, de 9 a 16, a obra especial de Cristo em favor dos crentes. 1. Jesus faz por seus discípulos algo que não faz em favor dos ímpios. E a gente viu aqui, quando ele diz, eu não rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas eu rogo
pelos meus, né? É por eles que eu rogo, por aqueles que me destes. Eu não rogo pelo mundo. Vamos ver aqui o versículo. Versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então nós podemos dizer aqui, né, que nós não estamos numa fé frágil, nossa fé é fortalecida por Jesus, que roga, que intercede por nós. Nós falamos na semana passada, né, que é uma palavra um pouco não fácil de ser aceita pelo mundo, né, essa distinção entre os salvos, eleitos e os que são condenados à morte, mas é uma verdade bíblica e é assim é que nós entendemos aqui. Ponto 2, os crentes deixados e preservados no mundo. Deixados no sentido em que nós ainda vivemos no mundo, mas nós somos livres do mal, por isso nós somos preservados nesse mundo. Cristo não deseja que seu povo se retire do mundo, mas que seja protegido do mal. Então nós falamos a respeito desse desejo nosso de estar logo livre de todo mal, de todo pecado, de toda limitação, mas nós devemos dia a dia dizer: graça, minha graça, tua graça me basta, porque mesmo com essas limitações eu tenho ainda a minha missão a cumprir, e Deus não nos tira desse mundo, só no momento certo, né? Mas enquanto nós estamos no mundo, Ele nos livra do mal. Aí foi a frase que nós lemos, né? Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Somos tentados por todos os lados, mas vencemos as tentações. Não fomos retirados do alcance do poder do maligno, porém somos guardados e preservados no poder, no seu poder, ou no poder de Deus. E aí nós chegamos então no texto que nós lemos hoje. Portanto, a primeira parte, nós vimos aqui a descrição da dignidade de Cristo, né? Toda a autoridade de Jesus, e a principal questão aqui é a autoridade de Jesus para nos salvar, poder para salvar que Jesus tem, e assim Ele tem cuidado de nós. Jesus olha para nós e fala: esses são os meus servos, esses que têm guardado a minha palavra, e esses é pelos quais eu rogo. Ao mesmo tempo, mesmo com a sua partida, Jesus nos deixou aqui, para que nós estivéssemos no mundo, demonstrando a sua graça, o seu poder, testemunhando, evangelizando, sendo treinados para os céus, onde um dia estaremos com Jesus. Essa parte final, então, aqui nós vimos a súplica de Cristo em favor da santificação, unidade e a glorificação do seu povo. São 3 pontos. Capítulo 17 de João é a oração sacerdotal. Então ele está orando e ele diz que ora por nós, que intercede por nós. E aqui são motivos específicos, quando Jesus coloca os motivos pelo que Ele ora por nós. Então, se você for, alguém perguntar para você, na oração sacerdotal, pelo que Jesus ora por nós, especificamente Ele ora por nós, pedindo para que nós tenhamos a santificação, para que nós vivamos em unidade e pela glorificação. Essa glorificação é eterna, quando nós estaremos face a face com Jesus. Vamos ver então esses 3 pontos. Jesus orou em favor da santificação de seus discípulos. Santificai-vos na verdade, 17:17. A tua palavra é a verdade. Santificai-vos. Deus quer que nós sejamos santos.
E a santidade não depende de nós, né? Das nossas forças. Mas é o amor de Deus em mudar nosso coração a partir da conversão, da nossa união com Cristo, e Ele nos tornar mais santos, mais preparados para servi-lo. A santificação aqui está bem clara, né? Por intermédio do quê? Da palavra, da tua palavra, da verdade. Nós lemos lá no Salmo 1 que nós não devemos andar segundo o curso desse mundo, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, mas o homem bem-aventurado, ele medita dia e noite na palavra, ele conhece na palavra o que ele deve fazer. Mas é interessante aqui os versículos que estão próximos, 17 e 17, que nós lemos agora. Santificai-vos na verdade. O 18: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. É como se Jesus, né, estivesse argumentando a favor da sua oração, dizendo: santificai-os, porque eu vos enviei ao mundo. E eu quero então que esses que estão enviados ao mundo sejam santos. Enviou para quê? Para que nós estivéssemos anunciando a palavra. Ainda nesse mesmo argumento, verso 19, ele diz: é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus foi santo, perfeito, para que nós pudéssemos não somente ter um exemplo, que isso é importante também, ter um exemplo, Jesus é o nosso exemplo, mas também para que nós pudéssemos ser santos, ter os nossos pecados perdoados, ser santificados. E nós somos espelhados, né? Espelhados em Cristo. E o verso 20: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E aqui é uma parte que a gente deveria grifar bem, né, nessa oração, porque Jesus está orando por quem? Por nós. Porque ele estava orando pelos seus discípulos, que ele iria de certa forma abandonar, que ele iria para o céu. Então ele estava orando por aqueles ali, próximos dele. Mas aqui ele diz: não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus orou pela minha vida e pela minha, em primeiro lugar, santificação, para que eu fosse santo. Jesus orou pela minha santificação. E assim nós sempre, irmãos, quando estudamos esse tema, né, nós falamos que a santificação é ser separado do mundo. Nós falamos que a santificação é um treinamento para o céu, né? Nós já estamos nos preparando para viver com o Senhor. Que a santificação, ela realmente é ela que vai tornar mais e mais eficaz o nosso ministério. Nosso ministério junto ao Senhor. Jesus estava pedindo que o Pai tornasse seus discípulos mais santos, mais espirituais, puros, em pensamentos, palavras e obras, vida e caráter. Ponto 2. Jesus orou em favor da unidade de seu povo. Verso 21. A fim de que todos sejam um. Interessante esta oração. Santificação, unidade. Na sequência do versículo diz: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. É bastante unidade, né? Como eu posso ser unido ao meu irmão como o próprio Deus Pai e Filho são unidos? Perfeição, né? Um único Deus. Mas é isso que Jesus está pedindo, para que nós estejamos buscando a unidade,
de uma forma tão intensa que nós pensamos uma única coisa, temos um único propósito, estamos não só unidos uns com os outros, mas ao mesmo tempo estamos unidos com o Senhor. Há uma unidade aqui, de irmãos com o Senhor também. E aí a gente percebe isso. É um tópico bem complexo, porque como é difícil a unidade, a própria igreja do Senhor foi crescendo, foi se tornando uma igreja dividida em denominações. Às vezes a gente numa mesma cidade, tem uma igreja aqui, uma igreja ali, uma igreja lá, não me dou bem na igreja aqui, vou para lá. O que é isso? É falta de unidade, porque se nós somos unidos em Cristo, nós temos esse amor, essa união para com os nossos irmãos. Eu não posso estar unido ali, mas não estou unido aqui, né? Você vai, claro que todo mundo não vai estar no mesmo lugar, mas eu não vou estar no mesmo lugar, não é porque eu sou desunido com o outro, talvez é porque eu estou naquele outro bairro, naquele outro lugar. Mas muitas vezes nós estamos num outro lugar porque nós não temos amor para com o nosso irmão de um outro lugar. Ainda na sequência aqui, o verso 21, diz: a fim de que todos sejam um, a unidade do Deus, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia, Jesus pediu duas coisas: que nós fôssemos santos e que nós fôssemos unidos. Um caráter da santidade já é a unidade. Para que o mundo creia. Temos que confessar que muitas vezes nós estamos perdendo nosso tempo contendendo com os irmãos em vez de contender contra o pecado, contra o mal. Às vezes nós estamos discutindo algum tipo de opinião, ao invés de nos unirmos para o trabalho do Senhor. Deus tem nos dado várias oportunidades, mas talvez a falta de união, ela tem sido um mau testemunho, que nos faz não apenas deixar de trazer alguém, mas de ser um empecilho para aqueles que querem vir a Cristo. O escritor, comentarista, disse: temos dado oportunidades para que os incrédulos digam: quando vocês resolverem as suas divergências internas, nós creremos. Então, que o incrédulo, né? O incrédulo ele vai ter todo tipo de desculpa, e se ele não quer servir a Deus, ele quer atacar a igreja, né? Mas que ele não tenha, pelo menos, o que falar de nós, no sentido da nossa falta de união. Romanos 12, e eu peço para que os irmãos abram, o verso 18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Algumas pessoas tentam se desculpar no se possível aqui, né? Mas esse se possível está relacionado com o quanto depender de vós. Porque sempre é possível. Se depende de você, você não pode pôr empecilho. Agora, quando não depende de você, né, você quer comunhão com alguém e a pessoa ela quer ser seu inimigo ou sua inimiga, e aí você não depende de você, entendeu? Então, se possível, nesse sentido. Às vezes é impossível porque não depende de você, mas por quanto depender de você, nós não temos nenhum argumento para ter qualquer animosidade com alguém, porque a Bíblia fala que nós devemos perdoar.
amar até mesmo os nossos inimigos. Se a gente colocasse em prática este versículo aqui, 99,9999, 100%, dos problemas de relacionamento se resolveriam. Olha o que diz aqui Romanos 12, a partir do verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aí já começa. Na inveja, nós ficamos tristes com alguém que está se alegrando, e às vezes nós rimos de quem está chorando. Triste, não? Mas não é o que acontece muitas vezes? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Olha quanta coisa tem nesse versículo. O mesmo sentimento. Eu vejo um meu irmão sofrendo por alguma coisa, eu tento encontrar um motivo, por que ele está passando por aquilo. Talvez por que ele está tendo uma reação contrária a determinada questão, ou até mesmo a mim. No lugar de ser desorgulhosos, condescendei, estar junto. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, ou seja, eu já sei que ele é errado, que ele é menor. Não, tente entender através dos olhos do seu irmão. 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem a todos, o bem perante todos os homens. Esforçai-vos por fazer o bem. Fez mal para você? Não é por isso que eu preciso revidar com o mal. É nessa hora que eu preciso mais pedir para que Deus esteja colocando amor no meu coração, para que eu aprenda a revidar com o bem. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, às vezes o nosso irmão ou alguém vai fazer alguma coisa que vai tirar a nossa paz, que nós vamos ficar muito tristes, bravos, decepcionados. E o que nós fazemos nessa hora? Vingamos, ou gritamos, ou brigamos, ou agredimos, ou desejamos o mal. E aqui diz, não, o máximo que a gente pode é dar lugar à ira. O que é essa ira? Não temos como controlar o sentimento de tristeza, mas a ira, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa ira não pode ser contínua, demorar demais. Então Obed fez uma coisa que me desagradou. Hoje eu vou para casa bravo com ele, vou ficar pensando mal dele um pouquinho hoje, mas amanhã já Deus tira essa coisa do meu coração. Sabe que às vezes a gente encontra uma pessoa e ela começa a falar com uma raiva de alguém e conta uma história, e aí você fala, quanto aconteceu? Semana passada, né? Falou, não, foi lá em 1982, quando ela pegou e fez isso e fez isso. Guardou assim, parece que tem uma ira que brota, né? Eu não aguento nem ver, quando eu vejo a cara do fulano, né? E volta tudo aquilo. Ai, se a gente não ficasse bravo, né? Que bom. Ai, não. Que bom se a gente não ficasse bravo com as pessoas. Porque quando a gente percebe, é por tão pouco, por tanta coisa, e na maioria das vezes nós estamos mesmo errados. Se a gente fica bravo é porque a gente está errado, e não queria que ninguém descobrisse que a gente está errado. Mas, como não dá para não ficar bravo, então fica só um pouquinho. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se esse irmão está errado, e ele merece a justiça, a vingança, Deus diz, a mim pertence a vingança. Alguém te prejudicou? O Senhor pertence a vingança. Não sou eu que vou fazer a justiça com as minhas próprias mãos. 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É uma passagem muito preciosa, né? Como toda palavra, mas essa passagem é muito preciosa para nós. Por último,
Jesus orou para que seu povo, ao final de tudo, esteja com Ele e desfrute de sua glória. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Então, esse pedido de Jesus não era imediato, é um pedido para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos santifique, que o Senhor Deus nos mantenha, como disse antes, no mundo, mas livres do mal, mas que nós um dia estaremos com Jesus. E se Jesus fez essa oração, nós podemos descansar, que um dia estaremos com Jesus, tanto que Ele morreu na cruz para nos salvar, mas que Ele ainda intercedeu por nós, para que um dia nós estivéssemos com Ele, junto da sua glória. Estejam também comigo os que me deste, para que vejam a sua glória. Tem uma passagem aqui, Alex, o número 1 ali, abaixa só um pouquinho o volume, ou só aqui o retorno. Tem uma passagem de 1 Tessalonicenses 4, nós vemos aqui Paulo dizendo, vou pedir para os irmãos também abrir essa passagem, 1 Tessalonicenses 4, 17, vamos ler a partir do 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Bom, primeiro essa passagem aqui, você deve grifar na sua Bíblia aí, se um dia você precisar falar no ofício fúnebre ou consolar alguém que perdeu um parente, é uma passagem muito especial. Tá bom, viu? Aqui ele diz para umas pessoas que estavam vivendo um problema doutrinário em relação à ressurreição. Sabemos, conhecemos que naquela época tinha muitos que entendiam que o corpo era mau, que o espírito era bom e o corpo era mau, então eles não conseguiam entender a ressurreição. E eles ficavam tristes quando alguém morria, porque eles não tinham esperança na ressurreição. Então Paulo está falando a respeito da esperança na ressurreição, e ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que morrem, e sejam entristecidos com os demais que não têm esperança, ou seja, com aqueles que não têm a fé, que não conhecem a Deus. Quando uma pessoa cristã perde um parente, é diferente de um ateu, ou de uma pessoa que não conhece a Deus, de um não cristão que perde um parente. O cristão, ele tem esperança, e claro que nós sofremos, nós nos entristecemos, mas nós vencemos, devemos vencer o luto, porque nós cremos que quem faleceu está com Jesus, o nosso parente querido. Então aqui, lá pelo 17 agora, 4:17, depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ao 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos. No 13 ele diz, não quero que vocês sejam ignorantes, mas conheçam a verdade, e consolai-vos uns aos outros, tanto aqueles que perderam, como os vivos que um dia vão morrer. É um consolo. Que consolo é esse? O que nós acabamos de ler aqui em João 17. Estejam também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória. Nosso consolo é que um dia estaremos com o Senhor na glória. Todas as vezes que nós vamos participar da Santa Ceia, uma das frases que eu acho mais assim importantes quando nós lemos ali, é quando diz, né? Eis que cearei convosco no reino de meu Pai. Ele fala a respeito de nós estarmos ceando com o Senhor até que Ele venha, né? Mateus 26, deixa eu me ler aqui, fica mais fácil. Mateus 26, 26. É o versículo 29, 26, 29. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então eu fico imaginando, né? Esse momento especial que nós estaremos bebendo com o Senhor no reino do Senhor dos céus. Eles estavam ali, os discípulos com Jesus, e depois daquele momento Jesus iria morrer, iria para o céu, e eles não iriam mais cear como tiveram outras oportunidades de estar com Jesus, só no reino dos céus, beber novo convosco no reino dos céus. E é isso que Jesus está falando, orou para que nós possamos desfrutar da glória do Senhor. Vamos concluir, irmãos. A oração de Jesus, então, aqui, nesse tópico final, Jesus orou pela nossa santidade, unidade e glorificação. A oração sacerdotal é um modelo de oração para nós, né? Nós podemos estar orando, podemos estar agradecendo, né, por essa oração, podemos estar firmando a nossa fé a partir do que nós lemos, reconhecendo que nós mesmos estando no mundo, nós temos uma missão aqui no mundo e que o Senhor nos livre do mal. E que Deus assim esteja completando essa obra no nosso coração, para que nós possamos sim servi-lo mais e mais. E nós continuamos numa outra oportunidade, semana que vem, semana de oração, pois nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos.